Se você já viu algum vídeo aqui do canal, já deve ter ouvido que eu falo de API, 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 API. Mas calma aí, eu vou te mostrar nesse vídeo o que é, de fato, uma API e como você vai construir uma utilizando o Node.js e até mesmo fazendo um procedimento de CRUD, que é incluir uma informação dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados, e para isso a gente vai utilizar o Postgres. Eu vou te mostrar na prática o passo a passo de como nós podemos construir essa nossa experiência. Para te falar o porquê da ascensão da API, nós temos hoje ela como a principal aliada de integração entre sistemas. Então, ela faz um meio de campo com pessoas que querem conectar e com o nosso recurso aqui no final. E ela permite que a gente inpute regras, coloque tratamentos em uma camada superior ao nosso sistema para que as pessoas que desejam consumir esses recursos sigam esses padrões. E ao contrário do que muitas pessoas acham, integração de sistemas não é um assunto dos dias atuais. Isso já vem rodando há muito e muito tempo. Lá no passado, por exemplo, a gente trabalhava com um padrão de arquivos no formato AGI. E o que significa isso? A gente tinha um arquivo de puro texto com uma linha corrida e em posições específicas do nosso arquivo de texto, a gente exportava isso conforme um manual. Digamos que da posição 1 à posição 5 do nosso arquivo, em todas as linhas, estava descrito o código do item. E aí a gente exportava, extraía esse pedaço de informação e trabalhava normal com a nossa informação, com a nossa integração no decorrer da linha. Hoje, com a ascensão de APIs no formato de resposta JSON, por exemplo, nós temos uma facilidade muito grande de ler esses dados que nos são retornados e também de mandar essas informações, mandar filtros, mandar regras de negócio, mandar formas de autenticação que são muito mais fáceis do que a gente tinha lá no passado, por exemplo. E isso nós vamos aprender agora. Eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas, como configuração do ambiente, como a visualização básica de uma API, a concepção básica de uma API, e aí sim no final a gente entra para a parte de CRUD e vai inserir os dados em uma tabela. Vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática como a gente vai fazer tudo isso. Antes da gente começar a criar a nossa API propriamente dita, eu quero te mostrar o que a gente vai fazer, depois dividir esse vídeo na configuração do nosso ambiente e depois sim a gente vai partir para a área de código propriamente dita. Primeiro de tudo, nós vamos criar aqui dentro da nossa aplicação em Node.js um servidor que vai ficar respondendo à nossa visão, consultando uma tabela de itens, inserindo, alterando e excluindo as informações dessa tabela. O objetivo é bem simples. Eu queria contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que eu já tenho hater aqui no YouTube? É isso mesmo, você hater, meu amigo. Fique sabendo e preste atenção que o objetivo desse vídeo é ser o mais simples o possível, para fazer você a entender o conceito da API. Por isso que a gente vai trabalhar com essa única tabela, essa única estrutura de tabela para que você consiga fixar esse entendimento. Depois de entender o que a gente vai fazer, nós precisamos fazer a instalação do Docker. Eu poderia simplesmente mandar você instalar o Node.js e o Postgres na sua máquina de forma separada. Sim, eu poderia. E se você já tem isso, tudo bem, a gente vai simplesmente usar a tua estrutura para resolver esse nosso problema. Mas por que eu gosto de usar Docker? Simplesmente pelo fato de que minha aplicação vai rodar tanto no ambiente de desenvolvimento, quanto no ambiente de homologação, quanto lá no ambiente de produção, quanto na minha, quanto na sua máquina, em qualquer lugar que eu rodar essa estrutura, ela vai se comportar dessa forma, porque eu consigo delimitar exatamente quais são as configurações que um servidor, uma máquina Linux, vai ter para que aquele nosso serviço seja entregue. Para facilitar esse entendimento, a gente transita aqui na logo do Docker e o que ele faz é uma baleia com várias caixinhas em cima. Eu faço analogia a um navio com vários containers em cima. Se você tirar aquele container do navio A e colocar no navio B, aquele container o produto dele, o que está encapsulado dentro daquele container, vai continuar funcionando tanto no navio A quanto no navio B. E isso é o legal de usar Docker. Além de que o Docker
possui uma plataforma, né, um local onde a comunidade vai construindo imagens padrões. E o que isso significa? Lá no Docker Hub, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar as imagens já prontas de toda a configuração do Node.js, de toda a configuração do Postgres. Por quê? Toda a comunidade, ou seja, uma imagem oficial, no caso do Postgres, a comunidade foi lá, criou aquela imagem, que dentro dela você precisa fazer determinadas configurações, você precisa instalar o Node, precisa instalar o NPM, precisa manter algumas configurações de ambiente lá dentro, e a comunidade fez e deixou pronto e falou assim, olha, para tu rodar isso aqui, exatamente esse mesmo comando e garantir a estabilidade disso, tu vai rodar e vai consumir apenas essa imagem. E aí se a gente vir aqui e digitar Docker Hub, nós conseguimos ver a quantidade de coisas que existem, que são disponíveis aqui dentro da nossa comunidade. Nesse caso eu vou digitar Node.js e ele traz muitas informações aqui. MCP, Sandbox, Node-RED, Node, que é a imagem que a gente vai utilizar. Temos aqui a possibilidade de ver quais tags nós vamos usar, filtrando pelas ordens de A a Z ou as mais recentes. E aí aqui a gente consegue setar tanto a versão do Node como outras configurações. Percebam que ele já marca de acordo com cada expansão que existe, uma versão de linguagem, quais são as vulnerabilidades daquilo, então fica muito mais simples da gente vir aqui e baixar essa imagem. Sempre que você precisar de uma imagem, você vem no Docker Hub, ele já traz um exemplo de como você pode fazer o download. No caso, se você quiser usar essa imagem aqui, Iron, você simplesmente copia e roda esse comando Docker Pull, mas eu vou criar um arquivo chamado Docker Compose, que vai complementar a nossa explicação a partir de agora. Mas vamos voltar aqui para o objetivo principal. Quando você entrar no site docker.com, você vai clicar em Download Docker Desktop, se isso aqui deixar, né? Vamos aqui de novo, Download Docker Desktop, escolhe qual que é tua plataforma, se é Linux, Windows ou Mac, qual a arquitetura que você vai usar. Mac, para cima da versão do M2, você já usa esse aqui. Antes disso, antes das versões M de processador do Mac, você usa processadores Intel. Se não, você escolhe aqui para fazer o download para Windows, escolhendo qual é a arquitetura, AMD de 64 ou ARM de 64. Escolhe qual a tua opção aqui, clica em fazer o download e é muito trivial. Você vai avançar, next, next, next. Depois de fazer esse procedimento, eu sugiro que você faça o quê? Vai lá e reinicia a tua máquina. Depois que reiniciar a sua máquina, você vai ter a visão do Docker Desktop rodando bonitinho aqui. Outra situação que você pode rodar, caso você tenha Windows, é fazer a instalação do Docker usando o WSL. E aí ele vai emular um subsistema Linux dentro do Windows, mas aí é um pouco mais complexo. Caso você já tenha vivência com programação ou já tenha rodando também, pode tranquilamente customizar o ambiente dessa forma. Quando a gente fazer o download, ele já traz essa nossa visão aqui do Docker Desktop, trazendo para nós todos os nossos containers, as nossas imagens, que na verdade é o que o container usa para construir todo aquele pacote, aquele conglomerado de código, os volumes, que são locais físicos dentro da nossa máquina. Porque um ponto que você tem que se atentar quando você trabalha com Docker é que quando aquela aplicação reiniciar, ela, a não ser que você mapeie um volume para salvar dados, ela sempre reinicia limpa. E aí, todos os comandos que você realizar lá dentro do seu servidor, da sua máquina Linux, todos os comandos, caso você não salve eles, não mapeie isso para um volume, eles serão perdidos. E um exemplo bem claro e clássico, se a gente não mapear, por exemplo, o nosso arquivo de package.json do Node e alterar ou instalar qualquer dependência lá dentro do nosso container, a gente vai parar esse container e vai perder todos esses códigos que a gente realizou. Então,
esses são os volumes. A gente usa muito também volume para salvar informação de banco de dados aqui. Nós vamos salvar as informações do nosso Postgres criando um volume e dizendo para que o Postgres salve aquela nossa informação de tabelas, de informações, de linhas que ele criar dentro de um volume que vai ficar salvo fisicamente dentro do nosso computador nesse caso, ou caso você mande isso aí para a internet, para um servidor mesmo, ele vai ficar salvo numa pasta fixa do teu servidor. E além disso aqui, todos os builds que foram criados. A gente não vai usar muito essa plataforma na versão de UI, na interface mesmo, porque eu vou te mostrar os comandos bem simples que podem ser realizados lá via terminal. Além disso, o que nós vamos precisar instalar agora é a ferramenta Debeaver. O Debeaver funciona como uma ferramenta open source para a gente conectar com múltiplos bancos de dados, múltiplos SGBDs. E o que é isso? Ele é uma ferramenta que vai fazer a conexão aqui com MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite e um monte de outras coisas. Então você vem na versão Debeaver Community e clica em Download para baixar a última versão mais estável desse sistema. E nisso é que a gente vai se comunicar lá com o nosso banco de dados que a gente vai criar. Lembra que eu te falei que a gente vai criar a tabela de itens. E eu simplesmente vou criar duas colunas, uma coluna de ID, uma coluna de nome e uma coluna de valor. Por que eu falei duas? Porque a coluna de ID ela vai ser alimentada com um auto-incremente. E aí a gente não precisa passar essa informação, porque toda vez que cair um novo registro para ser inserido, o Postgres faz o seguinte, ele cria uma sequence internamente e vai fazer o seguinte, eu vou inserir o item motosserra, como eu vou te mostrar no exemplo. Tal, qual que é o último ID que eu tenho na base? Nenhum, porque eu ainda não criei. Então, adiciona, incrementa um ID. Já existe o item motosserra, o que ele vai fazer? Pegar o último e incrementar mais um. Então, o próximo ID é 2. E ele que vai controlar essa nossa seção aqui de IDs, de chaves primárias, dentro da nossa tabela de banco de dados. Depois de instalar o Debeaver aí na sua máquina, bem trivial também, a gente vai instalar o Visual Studio Code. Para quê? O Visual Studio Code é uma ferramenta também open source da Microsoft para edição de código. Você vai clicar nela, clicar em Download para a tua plataforma, seja Windows, Mac ou Linux, e aí, depois de instalar tudo certinho, tem uma opção que você precisa realizar, que é inserir a variável code lá no path, nas suas variáveis de path. E isso aí é diferente para cada plataforma. No Windows, você vai nas variáveis de ambiente, ele já tem a possibilidade internamente dentro do próprio VS Code. E isso aqui você pode dar um Ctrl P, ou na verdade Ctrl Shift P para ele abrir as configurações. Você pode vir aqui no VS Code, na seção de configurações, e aí aqui ele mostrando que vai abrir usando o Command, o Shift e o P. Nós vamos digitar path. E aí aqui ele mostra a opção para nós instalarmos o path ou desinstalarmos o path. Na primeira vez que você for usar, você clica nesse botão Install Node Command in Path. Tá certo? Depois de fazer isso, o que tu vai fazer é reiniciar a tua máquina, porque essas são as principais ferramentas que a gente vai usar. Além disso, antes de tu reiniciar a tua máquina, eu sugiro que você faça a instalação também do Postman. O Postman, ele permite que a gente faça requisições para dentro de um endpoint e ele tem uma interface muito completa que permite que a gente customize um monte de coisa. Nós vamos usar 1% do potencial que essa ferramenta tem. Eu já uso ela para bastante coisa e há bastante tempo. O que nós vamos usar é aqui os métodos de HTTP e a instrução de mandar as informações no body, setar alguns parâmetros aqui, e aí você faz o download dessa ferramenta e agora sim, tá? Pode reiniciar a tua máquina
e volta comigo assim que ela ficar pronta, que eu vou lá para dentro do VS Code te explicar na prática o que a gente fez, tá legal? Bom, eu já tô aqui dentro do VS Code, eu já criei o projeto para não deixar esse vídeo muito longo e me enrolar aqui, porque eu já tentei fazer isso de tarde e não deu muito boa. Mas eu vou te mostrar item a item o que a gente precisa ter. Lembrando, esse projeto ele está disponível aqui na descrição do vídeo, lá na nossa página do GitHub. Você pode baixar totalmente gratuita essa informação, esse código que eu estou mostrando para você. Então, o primeiro de tudo que a gente vai olhar nesse caso é o arquivo chamado docker-compose.yml. O que esse arquivo faz, de fato? Ele nada mais é do que uma normativa, uma funcionalidade do Docker para que a gente crie aplicações dentro do Docker. E aqui é o ponto crucial de tudo que a gente vai subir de infraestrutura. Vejam só que eu estou subindo um container name chamado Node App e outro container name chamado PostgreSDB Node. São dois serviços em uma inicialização só. E isso facilita muito, porque eu sei que quando essa minha aplicação rodar, eu vou ter o serviço de banco de dados e de interface de back-end com o Node rodando de forma satisfatória, senão aquilo ali vai quebrar. E o que a gente fez? Lembra que eu te mostrei as imagens lá do Docker Hub? Eu simplesmente, no service do app, passei a seguinte informação: eu quero usar o Node na sua versão 22. E aqui é um ponto bem importante. Se você usar dessa forma, toda vez que ele buildar o teu container, a tua imagem aqui vai ser um Node 22. Se atualizar para o Node 24, como já é, ou para o 26, ou whatever, você vai precisar vir aqui e atualizar a versão da imagem que você está querendo utilizar. E isso é importante porque pode ser que lance uma versão e alguma informação dentro do Node, alguma classe, ela mude os seus parâmetros de saída e sua versão fique deprecada. E aí você não vai conseguir mais ter o seu aplicativo funcional depois de fazer o build. Então, muito cuidado na hora de setar a versão da sua imagem. Aqui o nome do container. Eu costumo deixar esses nomes claros, porque você vai ver depois, quando a gente configurar o banco de dados, que é importante ter esse nome claro para saber o que de fato está rodando. Diretório de trabalho que a gente vai ter aqui, nós vamos jogar as informações para dentro da nossa pasta user/app, lá dentro da nossa máquina Linux, porque toda vez que esse container subir, ele vai fazer uma instalação limpa do Node. O que precisa para ter um Node rodando na menor versão? Eu vou ter que ter uma máquina Linux e aí sim ele vai instalar dentro dessa máquina, dentro dessa versão Linux reduzida, claro, tudo que é essencial para o Node.js rodar e vai jogar esse diretório de trabalho lá dentro de users app. Por isso que se você conhece Linux, deve ter ouvido já que os seus dados ficam dentro da pasta user lá no Linux. Os volumes que eu falei, por que eu crio dessa forma os volumes aqui na nossa instância do Node? Fica muito mais fácil quando a gente está trabalhando e isso aqui fica só para a versão de desenvolvimento. Já vou te falar por quê. Quando nós buildamos esse nosso container, ele cria uma fotocópia de tudo que está aqui e joga para dentro desse nosso container, certo? Ou seja, nesse build, ele vai jogar meu index.js, meu database.js, todos os meus arquivos. Quando a gente usa mapeado o volume dessa forma, ele não pega dessa imagem, a referência dessa imagem, e sim da minha pasta que eu tenho aqui. Então, se eu fazer uma alteração nesse arquivo index.js, ele já pega dentro do container, porque ele está relacionado com essa minha pasta local e o mesmo para o package.json. Por quê? Eu vou te mostrar que a gente pode instalar uma dependência lá dentro da máquina Linux. Como está setado dessa forma, quando eu fazer um npm install lá dentro, ele vai carregar a biblioteca que eu instalei dentro do meu package.json. E esse package.json é uma normativa para o JavaScript, para onde nós vamos configurar a nossa versão de nome do projeto, versão do projeto, descrição, licença.
quatro coisas não tão importantes. E aqui temos autor, o tipo de projeto, a gente vai usar ele como módulo para permitir que a gente faça import dentro dos nossos arquivos do Node, dos arquivos JavaScript. Senão, se eu usasse o padrão CommonJS, ele ia me mandar eu fazer um require, ou seja, pegar esses arquivos lá da pasta Node Modules e injetar essa dependência direto dentro do arquivo. Eu vou usar essa forma, que eu acho melhor de trabalhar. Temos aqui aonde vai ser o main do nosso projeto Node, src index, e isso nesse primeiro momento não importa tanto, e eu já vou te mostrar por quê. Temos aqui os scripts, e esse é o principal script que eu vou te mostrar. O script de dev é quando a gente roda o npm run dev. Se você está na sua máquina sem Docker, você pode rodar no terminal um npm run dev. E isso vai fazer o quê? Vai rodar um nodemon. O nodemon, ele funciona da seguinte forma. Toda vez ele fica ouvindo, toda vez que a gente sobe o container, ele fica ouvindo o nosso projeto. Quando existir uma mudança, quando ele encontrar alguma diferença em algum arquivo, ele vai lá e vai restartar esse nosso serviço. Ele é como se fosse um servidor rodando, né? Ele vai lá e vai restartar esse nosso projeto e aí sim já aplicando essa nova alteração que a gente fez. E isso, o nodemon, nós costumamos usar apenas para o ambiente de desenvolvimento local. Lá para o ambiente produtivo, nós podemos usar o PM2 para escalar, né, esse nosso index.js e entregar isso de forma mais satisfatória. Além disso, no package.json, ele cria as nossas dependências. Aqui, as dependências que ele criou é o .env, para pegar o conteúdo das variáveis de env, o Express, que é um servidor Node.js para a gente conectar a nossa aplicação, expor um servidor web de forma muito mais fácil, o nodemon para ficar escutando, o Postgres para salvar os dados e o Sequelize, que é um type ORM. Nós não vamos manipular as informações de select direto dentro do nosso projeto JavaScript. A gente vai usar o Sequelize, que já tem os métodos. Por exemplo, aqui no index a gente consegue ver, e eu deixei tudo no index para você não se perder, o find by primary key, por exemplo, que é o buscar pela chave primária. Se a gente fosse fazer um select desses na prática, o que a gente faria é um select, todos os dados foram itens, it where it.id seja igual a 1. Claro, ele não está conectado na minha base de dados, porque meu container está parado. Então, como que eu faço para rodar isso? Eu venho aqui no meu terminal, dentro da pasta que eu coloquei, e aqui é um ponto interessante que talvez eu não te mostrei quando a gente começou. Para você fazer essa configuração aqui, você vai clonar esse meu repositório, que está lá no GitHub, ou colocar isso em qualquer pasta, e aí sim a gente vai dar um Docker Compose Up. Lembrando de ter o Docker Desktop rodando, e aí você consegue ver aqui que ele está rodando na nossa máquina. Docker Compose Up, ele vai baixando as imagens. Falou aqui que eu já tenho uma versão do Postgres rodando, então deixa eu parar ela. Docker Stop, não sei qual que é. Se ele aparecer essa mensagem, você dá um Docker PS. Aqui ele vai mostrar quais são meus containers que estão rodando. Deixa eu aumentar um pouco para vocês verem aqui. Eu vou digitar então um Docker Stop, o ID do meu container rodando, que era esse cara aqui. Ele já parou. Se eu dar um Docker PS novamente, não tem mais nada rodando e eu posso simplesmente voltar com o meu Docker Compose Up. Legal, tudo subiu aqui. Eu vou só fazer um select que eu estava fazendo no dbeaver. Retornou aqui para mim, motosserra. Legal. E aí agora eu volto lá para dentro do projeto Node e te explico na prática o que a gente fez. Nós estávamos aqui no arquivo package.json, instalamos então nossas dependências e eu volto aqui para o arquivo Docker Compose, como eu estava te mostrando. Um ponto interessante para a gente usar no local também,
são as portas. E isso aqui, eu já quero fazer um parênteses, que lá no passado me gerou uma certa dor de cabeça quando eu fui entender isso aqui. Vejam que tem duas portas aqui. Uma primeira porta, 2 pontos, segunda porta. E o que que isso significa? A primeira porta quer dizer para quando você vai acessar de fora do container. Ou seja, você está falando para o Docker, Docker, libera para mim a porta 80, porque internamente eu vou ter um container que está rodando na porta 80. Deu para entender? Não. Então calma lá. Quando a gente acessar pelo dbeaver, eu posso ter aqui, tranquilamente, para ele acessar na porta 85. Poxa, Jonathan, mas aqui o nosso servidor, ele está rodando, o listing dele está na porta 80. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Docker, ele vai expor para mim a porta 85. Ó, tô escutando na 85. Tudo que eu pegar na 85, eu mando para a porta 80. E isso significa que tudo que você receber na porta 85, ele vai fazer um direcionamento para a tua porta 80, que é essa porta, a segunda porta que a gente tem marcada aqui. Então, esse é o objetivo de marcar essa seção de portas no nosso arquivo Docker Compose. Dentro do arquivo env-file, nossas variáveis de ambiente, que eu friso muito. Quando você fazer o download desse meu projeto, provavelmente eu vou salvar já com dbname, user e dbpassword. Então você, hater, fica ligado que teoricamente a gente não vai nunca enviar esse arquivo chamado .env ou .env, ou seja, a gente nunca envia um arquivo chamado .env ou .env para dentro do nosso Git. Nós precisamos colocar esse cara aqui dentro de um arquivo chamado git ignore. E aí dentro desse arquivo git ignore, eu vou passar o .env, ou seja, tudo que tiver esse nome, essa extensão .env, não vai ser enviado na hora que eu for fazer o commit, ele nem vai aparecer aqui nas minhas informações de controle do meu branch. Aqui no comando é o que vai rodar toda vez que eu dar um Docker Compose para subir esse meu container Node-app, que é nada mais do que um npm install e um npm rundev, e aí o rundev pega aqui do package.json dentro do nosso script dev, tá legal? npm rundev, ele vai rodar um nodemon src index.js. Além disso, dentro do meu projeto do Node, eu criei as dependências com o meu banco de dados, que é esse meu outro serviço aqui, que toda vez que o meu servidor, o meu container Node subir, eu preciso garantir que o meu Postgres esteja rodando. Então, ele vai garantir que o Postgres esteja rodando. Além disso, eu criei e coloquei as duas informações dentro de uma rede. Eu criei uma rede chamada app-net, e aí tudo vai transitar dentro dessa rede, porque aí eu consigo acessar os meus serviços a nível de localhost. Por exemplo, para acessar o Postgres, eu não vou colocar localhost, eu vou colocar o nome, o hostname do meu banco aqui, do meu container name, certo? Lá dentro do hostname do banco de dados. Depois eu te mostro na prática como ficou. Além disso, eu criei mais uma imagem aqui do Postgres 17, container name PostgresDB Node, sempre reiniciar quando der algum erro. Nas variáveis de ambiente para criação do Postgres eu coloquei isso, não tá certo, tá? Eu já te garanto, não tá certo. Nesse momento a gente só deixou dessa forma para que na primeira vez que você rodar aí do seu lado, ele crie o user, o password e a base de dados, o database. Aqui nós temos a seção de portas, a seção de volumes, da onde ele vai persistir aqueles dados, ou seja, o Node vai gravar as informações dentro de uma tabela que vai ser invocada lá por dentro da nossa aplicação para um banco de dados Postgres. O resultado disso, o produto disso vai ser gravado aqui dentro desse volume chamado Postgres Data. E aí, por mais que eu reinicie ou restarte o meu container, esses valores não vão se perder. Se você não colocar isso, quando reiniciar o container, todos os seus dados se perdem. Além disso, a nossa rede
chamada app-net, e ela vai trafegar no Driver Bridge, que é a possibilidade dos nossos serviços se enxergarem, assim dizendo, internamente dentro da nossa rede. Fechou isso? Aqui então no arquivo .env, você vai criar dbname, dbuser e dbpassword. Bem simples, você não faz isso também em produção, é só com um caráter explicatório. MyDB, user e password. Se a gente vir aqui no dbeaver, depois de já subir esse container, eu venho aqui, adiciono um novo, Postgres, next. Na base de dados eu vou colocar o MyDB. No host eu vou colocar localhost, porque para o dbeaver ele vai enxergar aquilo como um container local rodando na minha máquina. Vamos colocar aqui o MyDB. Na senha, no user, vou colocar user. E na senha, password. Os caras de segurança ficam malucos comigo nessas horas, né? Trazer user como user e password como password, para ficar melhor, só faltou colocar admin. Mas beleza. A gente fez isso, conectou já no nosso serviço, lá no Postgres, tudo certinho, tudo redondinho. E aí, depois de conectar no nosso serviço no Postgres, a gente precisa rodar essa informação aqui. Create Items, ele vai ter as colunas ID, com o tipo de dado serial, que eu te falei antes, que ela vai se auto-incrementar, do tipo primary key, ou seja, é a chave primária dessa minha tabela. Se tu quer entender mais sobre banco de dados, vem comigo que eu te mostro aqui dentro da nossa comunidade de automação no N8N. Quero aproveitar para fazer um jabá já a partir disso. Lá no meu site jonathandacruz.com.br/automação N8N, você confere o meu curso de Fundamentos de N8N. E aqui dentro tem aulas de muita coisa, inclusive mais conteúdo sobre criação de APIs como esse que você está vendo. Além disso, a gente pode ver muito mais sobre esse nosso curso, basta você clicar em garantir a minha vaga e ser feliz, tá certo? Voltando aqui para a nossa explicação, no dbeaver, nós vamos criar a coluna ID serial primary key, nome varchar de 400, ou seja, ele vai aceitar até 400 posições, e o valor é um numeric de 10 posições e 2 casas decimais, ou seja, a gente pode colocar vírgula as casas de centavos, as casas decimais, usando a estrutura do nosso banco de dados dessa forma. Tá certo? Então, depois de fazer isso, a gente roda esse comando, seleciona ele e digita Ctrl Enter ou Command Enter, dependendo da sua máquina. E aí depois, quando você rodar essa informação de select todos os dados from itens, pode rodar dessa forma, sem nenhum filtro. Rodou aqui, trouxe para mim ID, nome e valor. Fechou. Nossa tabela itens já está criada no banco de dados. Agora, eu volto lá para o VS Code, porque a gente precisa configurar o nosso arquivo de conexão com o banco. E esse arquivo de conexão com o banco, ele vai usar o Sequalize. O Sequalize, se a gente vir aqui na documentação oficial, ele é um ORM, uma ferramenta de ORM que permite que você se conecte com Postgres, com MySQL, com MariaDB, SQLite, SQL Server, Oracle Database e Amazon Redshift. Muitas pessoas usam esse ambiente do Sequelize porque ele te abstrai muita coisa. Ele permite que você faça muita coisa sem precisar escrever código. Um exemplo, o select que a gente fez na tabela itens na chave primária. Ele já com um método dentro dessa funcionalidade já resolveu esse problema, eu só passei o ID de fato que eu queria consultar e qual era o nome da tabela. Voltando aqui no VS Code, o que a gente vai criar é uma constante e exportar essa constante, que é nada mais do que ele está inicializando esse objeto do Sequelize. Ele está dando um new para esse objeto e ele vai pedir para nós, aqui nesse objeto, as configurações que a gente vai usar para conectar, que é o nosso nome do banco de dados, vírgula, nome do nosso usuário, nome ou senha. E aí a gente abre um objeto que ele vai pedir para nós. Cara, aonde que tu quer que eu conecte com esse
DB name, user e password. Com essa base de dados, esse usuário e essa senha. Eu vou falar para ele, olha, tu vai conectar para mim lá dentro do host PostgreSDB Node. Como que eu sei isso aqui? Porque é esse serviço que a gente viu lá no outro vídeo, PostgreSDB Node. A porta 5432, que é a mesma que está configurada aqui na porta. Lembra, a primeira é a externa, a segunda é a porta interna do nosso serviço. O dialeto que ele vai usar para as informações, e aí entra qual banco que tu vai escolher. Nós temos, no caso, o Postgres, e temos a possibilidade aqui de passar timestamp e login. Nesse caso, o timestamp é para a tabela, aqui o login a gente deixa como falso. Temos a outra função que a gente está retornando, que é mandar aqui, tentar dizer assim para o Node, olha, eu vou te falar uma coisa, tu aguarda await, por isso que a gente criou essa função como async. O Node, ele é uma linguagem de origem síncrona, assíncrona. No caso, ele não aguarda a outra funcionalidade responder por padrão. Você precisa, nesse caso, a gente precisa criar e mostrar para o Node que nós vamos trabalhar com o formato síncrono, que é aguardar a resposta daquele nosso problema. Nesse caso, a gente criou uma função com async na frente, e aí, sempre que você for aguardar, você precisa colocar essas duas informações, async e await. Se eu tirar o async daqui, ele já enche o saco, porque ele vai falar que essa expressão é permitida apenas com funções que tenham a nomenclatura de async, e aqui na informação, no fix, ele já traz porque você não importa um async na tua função. Vou dar um Ctrl Z, e aí aqui no await eu vou tentar fazer o seguinte. Jonathan, olha, faz o seguinte para mim, conecta o Sequalize, que é o que a gente importou aqui, no método autenticar. E aí, de fato, a gente vem aqui nessa função, pega esse valor de const e manda o objeto se conectar no método authenticate. Nesse caso, se tudo der certo, ele vai retornar para nós conexão com o Postgres bem sucedida. E se alguma coisa der erro, nesse caso, ele vai dar erro ao conectar no Postgres e a mensagem de erro. Eu posso fazer um teste salvando, por exemplo, eu vou parar aqui, Ctrl S, e aí a gente vem aqui dentro do env, mydb, ou vamos mudar o user, vamos deixar user 2, vou parar o meu container, os meus containers, que são dois, né, o do Node e o do banco de dados Postgres, vou parar esse cara e vou subir. Quando eu mandei subir, ele diz que minha base já está pronta, mas ele trouxe uma mensagem de erro, dizendo que a senha, o password, a autenticação foi falha para meu usuário user 2. Aí se eu vim aqui, voltar a apagar isso aqui, Ctrl S, para o meu container, porque veja só, no Docker Compose eu injeto minha dependência de env file na hora que eu estou subindo esse serviço, fazendo um Docker Compose up. Para parar esse nosso container, eu posso simplesmente dar um Ctrl C. Muita gente mostra na internet para você fazer o seguinte, rodar o comando Docker Compose up -d, mas aí ele não fica mostrando essa janela de terminal aqui, você não consegue saber o que dá erro, tá certo? Então, a gente rodando com o Docker Compose up, vamos rodar de novo aqui, Docker Compose up, o banco já subiu, já está aguardando conexões, agora ele está rodando o nosso npm install, conexão com o Postgres realizada com sucesso. Então, fechou. Nosso banco de dados, de fato, já está funcional e já está conectado. Eu vou tomar um gole d'água e aconselho vocês aí a se hidratarem ou fazerem um café. Se ainda não fizeram, sintam-se à vontade em pausar o vídeo e voltar. E aqui o que eu te falei do Nodemon, né? Para restartar a qualquer momento,
dá um Enter e digita RS. E ele está ouvindo, escutando todos os arquivos, nesse caso, com as extensões JS, MJS, CJS e JSON. Então, se você mudar nesse momento um arquivo que não esteja nessa extensão, ele não vai reiniciar novamente o servidor do NodeMon. No caso, ele vai rodar um Node SRC index.js e aí toda vez ele vai ficar aguardando você alterar algum arquivo nessa extensão aqui. Agora, o arquivo crucial para nós é o arquivo index.js. Ele não é o arquivo da nossa tabela ainda, não é, mas é nele que a gente vai colocar as principais configurações do Express, que é, de fato, esse servidor para Node.js que a gente precisa rodar. E o que ele precisa para ser funcional é apenas essa informação aqui. Import express from express. E aqui eu crio uma constante que vai receber a inicialização desse método express. E eu vou denominar tudo que eu for usar no express agora com o app, ponto e a instrução. Nesse caso, eu vou utilizar um use para expressões JSON lá no body da minha aplicação, que aí ele vai converter tudo que vier do body da minha aplicação. Aqui, por exemplo, no Postman, se a gente vir aqui em corpo da requisição, body, tudo que chegar aqui para dentro do Express, ele já converte para um tipo de JSON. E aí, a última coisa que eu preciso fazer é rodar esse meu servidor. Rodando esse meu servidor, tá tudo de pé aqui, eu estou dizendo para ele, olha, Express, app, né? Porque agora o app vale Express. Deu para entender a ligação? App, você fica ouvindo agora na porta 80 e você tenha uma Arrow Function que simplesmente dá um retorno no console que se chama servidor rodando. Servidor rodando. Agora, para a gente testar se isso de fato está funcionando, eu posso só criar um app.get, ou seja, o meu método na minha requisição HTTP vai ser get, e eu vou trazer esse método para a minha raiz do projeto. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar nada que vim do meu request, eu só vou responder. Simplesmente é eu chegando para você e falando, bom dia, tudo bem? E isso que ele vai fazer. Quando bater na raiz, na rota barra da nossa aplicação, ele vai responder um status code 200 com o corpo da requisição teste. Se a gente for fazer esse processo para validar, localhost na porta 80, mandamos um send e ele retornou aqui para nós o teste. Não consegui aumentar a fonte aqui. Se estiver ruim para vocês verem, vocês me sinalizem. Peço perdão, a gente não vai fazer coisas muito complexas aqui. Eu vou te falando tudo que a gente vai escrevendo. Fechou. Nosso serviço está rodando. Retornei um status code 200. Request foi realizado com sucesso para dentro da nossa rota. E agora a gente precisa escrever o nosso CRUD, que é a manipulação de dados dentro da nossa tabela de itens. Vai ser só uma tabela de itens. Claro que se você tivesse um projeto maior do Node, você não ia escrever tudo dentro do arquivo index.js, você ia separar isso, toda essa lógica aqui, ia ter um arquivo chamado routes, ia ser direcionado lá para o controller, ia validar isso e aí sim ia chamar os métodos do Sequelize lá dentro de um service, por exemplo. Nesse caso, para ficar didático, eu vou colocar aqui. O que nós vamos fazer nessa próxima rota é simplesmente dar um barra itens, e aí nós vamos pegar e aguardar a consulta de todos os itens que estão cadastrados. Como que funciona esse item? Esse item aqui nada mais é do que um model que eu criei seguindo o padrão lá do Sequelize. Para mim navegar para ele, eu pressiono aqui a minha tecla Ctrl ou Command e clico em cima do nome da definição. Command, ele vai ficar
marcando isso para mim, e ele já mostra o que é esse item, que ele estende aí do objeto model, e nesse caso ele importa as configurações lá do Sequelize e também do banco de dados. Nós vamos ter uma tabela, o nome desse meu objeto que vai estender de um model, ou seja, ele vai herdar as pré-definições de model, é esse item. E nesse caso, a gente vai criar uma inicialização desse nosso modelo. Ele vai levar para mim as configurações de ID, nome e valor. Nesse caso, a gente vai passar aqui como auto-incremente true, como nome 400 caracteres, como eu te passei lá, e no tipo de dados, o tipo decimal, permitindo o valor null, não. E aí a gente poderia mudar, no caso, se a gente quisesse receber valor nulo sim ou não. Chamamos o nosso objeto lá do Sequelize para conectar com o nosso banco de dados. Qual que é a nossa table name? É a table name chamada itens. E ela não vai armazenar as colunas chamadas create at e update at, porque a gente colocou o timestamp como falso aqui. Tá joia? Então, esse é o nosso modelo de item, exportando por default esse item depois que a gente vai fazer toda a manipulação do Sequelize em cima desse objeto aqui. Ou seja, para nós agora, depois que a gente já mapeou isso, a informação do banco de dados ela serve apenas para consulta. A gente não vai rodar mais o insert, into, porque a gente já está manipulando as informações por dentro do Sequelize, por dentro dessa informação. Vamos lá dentro do nosso index. E aí, no primeiro item, ele está criando uma constante que se chama itens e ele vai aguardar. Veja só que antes do req e has, aqui é um acrônimo para require e aqui é um acrônimo para response, requisição e resposta, tá certo? Criou uma arrow function e aí, de fato, ele inicia a nossa função, que é retornar para nós todos os itens e retornar isso no formato JSON, com todos os itens que ele encontrou. Vamos fazer um teste? Ele espera o método get, nós vamos lá na localhost 80 /itens. Itens. Se eu dar um send, já me retornou aqui que eu tenho um item apenas cadastrado, com o nome motosserra e o valor é 150 ou R$1.500. Se eu quiser, nas requisições GET, vir aqui no meu navegador, colar e retornar, ele me retorna o mesmo objeto, porque o nosso navegador faz requisições GET, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira rota aqui dentro do nosso projeto. Eu tenho uma outra rota, que é uma rota um pouco mais específica, que é consultar um item pelo ID. Lembra que eu falei? Find by primary key. E aqui nós falamos o seguinte, olha, tu vai pegar o ID lá dos parameters, do query parameters da tua URL. Como é que faz isso, Jonathan? Não sei como é que faz. Vamos lá. Além de eu ter o itens, eu vou colocar uma nova barra dentro da minha URL. E aí eu vou passar qual é meu item ID. Vou passar, por exemplo, um item ID. Quando eu passei localhost /itens /2, ele retornou para mim, olha, item não encontrado. E isso aqui significa que ele bateu aqui na minha funcionalidade de itens e disse assim, olha, se for diferente de item, ou seja, se isso aqui não retornar nada, tu dá um return, a resposta 404 e o JSON que tu vai retornar é um error, item não encontrado. Senão, ele já traz essa informação aqui, que é retornar para mim quais são os itens. Nesse caso, aqui no Postman, eu coloquei o item 2. Se eu colocar o item 1 e dar um send, beleza, ele vai me retornar o item 1. Vejam que eu tirei aqui o 2.80.
Porque, por default, ele sempre vai entender a requisição que você fazer com o método get lá dentro da porta 80, que é a porta do seu servidor. Além de eu pegar ele pelo meu path parameters, eu poderia passar essas informações via query parameters. E como funciona isso? A gente precisa passar essas informações via query parameters quando a gente quer filtrar por um outro campo, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou filtrando o ID, mas ele está dentro do path parameters. Então, ele funciona para trazer um denominador maior, ou seja, tudo do meu item 1. Ah, agora eu quero filtrar pelo nome, eu vou colocar aqui um query parameters, e aí eu vou colocar a chave e o valor. Quando eu mandar essa informação para cá, a minha rota não vai fazer nada, porque eu preciso voltar lá dentro do VS Code e configurar ela. A gente vai digitar aqui que um const nome é igual a rec.query, pegando do query parameters. E agora a gente vai imprimir esse console log nome. Mandamos nossa requisição de novo. Opa, eu digitei errado. Mandamos nossa requisição. Ele trouxe aqui o meu nome teste. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer o meu nome aqui dentro. Salvei. E aí ele sim retorna para mim só o valor lá da minha variável de nome que veio do query parameters. E aí aqui sim eu poderia colocar mais um where dentro da minha funcionalidade. Nesse caso não faria sentido, daí filtrar pela chave primária e sim pelos parâmetros. Agora eu vou te mostrar como nós podemos criar um novo item, que é um método HTTP post. Para criar um novo item, a gente passa sempre com o método post. E o post ele tem uma particularidade que ele vai precisar de informações aqui dentro da seção de body, do corpo da requisição. Porque, além disso, além da gente mandar a nossa URL aqui, a gente vai mandar no corpo da nossa requisição o que a gente quer incluir, que é o nome e o valor. Nesse caso, eu só venho aqui e altero também para post, que é um método da minha requisição HTTP, e mando enviar. E ele retornou para mim, se eu vim aqui, ele tenta criar esse nosso método, né? O método create. Lá dentro do Sequelize, ele vai fazer insert into na tabela itens com os valores que ele está recebendo aqui do RecBody. Se deu tudo certo, se criou certinho, retorna status 201. Se não deu certo, ele retorna status 400 e traz o erro da mensagem. Como que funciona se a gente trazer uma informação, por exemplo, a menos? Vamos fazer um teste. Vamos apagar esse cara aqui e vamos mandar o request. Ele falou not null violation. A coluna valor não pode receber o valor nulo. Você poderia sim customizar essa mensagem, caso você queira. Por exemplo, a gente poderia fazer um lance aqui. Fazendo o seguinte, vamos pegar então rec.body. Vamos dizer que rec.body.valor. Vamos imprimir isso aqui antes e ver se ele imprime certinho. Console.log para imprimir. Mandar um send. Ele caiu no meu catch, certo? Vamos colocar esse cara antes do meu try. Send. Variável no padrão em undefined. Eu poderia fazer o seguinte, olha só. If diferente disso aqui, se for diferente do tipo valor, se não tiver valor no valor, o que eu vou fazer? Vou apagar esse cara,
e já vou dar um return, ou seja, a função, o resto da função não vai mais executar nada. Has.status 400.json, abro os nossos parênteses e abro as nossas chaves e digito que o erro vai ter qual valor? Vai ter o valor de, novamente, o campo valor precisa ser informado. Vamos ver se isso funciona? Lá no Postman, eu vou mandar esse cara aqui e ele já me retorna um badge request. O campo valor precisa ser informado. Então, eu não deixei ele cair na exceção de erro do meu Sequalize. Eu retornei esse erro antes. Se eu colocar uma vírgula ou dar um Ctrl Z aqui e mandar o valor, fechou, motosserra 3 inserida. Agora, o que a gente vai fazer lá dentro do VS Code é o seguinte: nós vamos atualizar um item. E para atualizar, a gente usa o método put. O método put, ele atualiza todo o objeto que a gente passar. Então, primeiro de tudo, a gente precisa passar qual é o ID. E aí, vejam que eu vou atualizar esse que eu criei, o ID 3. Então, eu dou um /3. O método put. E eu passo aqui o valor de 2000000, tá certo? E vou mandar. Fechou. Ele retornou para mim que ele alterou o valor da motosserra de item 3. Para a gente consultar isso, vamos dar um get nesse cara. Motosserra de item 3, 200. Eu ainda poderia tratar essa alteração com o patch. E aí eu digo para ele que ele vai alterar um campo em específico. Assim, quando a gente passa na variável put, o método put espera, por definição de uma API REST, atualizar todos os itens do objeto. Claro, ele não vai atualizar o ID, até porque ID não se atualiza, tá certo? Então, nessa forma, a gente conseguiu criar, alterar esse cara. E o que faltou? Faltou o delete. O delete, ele nada mais é do que deletar um dado. Para mim testar isso aqui, eu altero para o meu método delete e vou passar um código que não existe, 99. Item não encontrado, porque o que ele fez aqui é simplesmente buscar pelo primary key. Se for diferente de item, retorna um 404. Se não, aguarda até que aquele item seja deletado. Se eu passar, por exemplo, o meu item 3 e dar um send, item removido com sucesso, retornou status 200. E aí, se eu vir em get e pesquisar pelo item 3, item não encontrado. Então, esse aqui foi o vídeo de como nós podemos criar uma aplicação REST, uma API REST do zero. Lembrando, 75% das pessoas que me assistem no canal não são inscritas. Se tu quiser dar essa força e vir para o nosso canal aqui do YouTube, é de graça, é rápido e você só precisa clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Se você curtiu a ideia desse vídeo, curtiu a simplicidade dele, eu também gostaria que você deixasse um comentário aqui. Isso mesmo, isso me ajuda a entender se esse conteúdo conseguiu chegar até você, se você assistiu até aqui. E o objetivo foi deixar esse conteúdo bem simples para você entender na prática o que aquilo lá estava fazendo. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal, um forte abraço e até mais!